Pergunta: muitas vezes refleti em que teria consistido a verdadeira tentação de Lúcifer experimentada pelo Filho de Deus, Jesus, no deserto. Não cheguei a nenhuma compreensão satisfatória. Abdrushim poderia esclarecer-me a respeito? Resposta: é bom que finalmente essa pergunta seja feita, pois nunca se tratou a fundo esse assunto. Provavelmente também nunca foi encontrado o sentido certo daquela tentação, porque o ser humano se mostrou nesse caso, como em todos os assuntos espirituais, demasiadamente superficial. Aliás, o conhecimento de minha mensagem proporciona a compreensão correta. Tentarei dar uma explicação mais profunda. Jesus fora ao deserto a fim de, na sua solidão, estimular e facilitar o necessário desabrochar do reconhecimento da sua própria origem divina, o que era indispensável para o cumprimento de sua atuação. O pressentimento da força decorrente infundia-lhe progressivamente grande impulso que queria manifestar-se, sem que ele já pudesse ter consciência plena disso. Teriam faltado apenas poucos dias ainda, e também o saber de sua capacitação sobre os efeitos grosso-materiais ter-se-ia revelado diante dele com toda clareza. Então, já teria sido tarde demais para o tentador querer induzir Jesus a algo que, de antemão, tivesse de trazer algum prejuízo para a sua atuação. Como sempre, também nessa ocasião, o tentador escolheu habilmente um momento propício para as suas intenções. Nesse caso, só poderia ser a época de transição entre o intuir da força de Deus que desabrochava e o consciente aproveitamento da mesma na luz da sabedoria de Deus que simultaneamente pressionava para desabrochar. A sabedoria conhece as leis inflexíveis que a vontade de Deus colocou na criação, leis que originaram a criação e que também a mantêm. Lúcifer conhecia as leis e, baseando-se nelas, elaborou seu plano. Escolheu muito habilmente o momento em que Jesus se tornava cada vez mais consciente de sua missão e de sua origem, não tendo, porém, ainda um reconhecimento bem nítido. Portanto, enquanto ainda havia nele um estado de efervescência. Essa era a única oportunidade e possibilidade de colocar armadilhas que poderiam induzi-lo a algo inconsiderado, prejudicial à sua futura missão, e que de antemão tornariam sem efeito ou pelo menos muito enfraquecido por um longo tempo o seu surgir perante os seres humanos. Assim, achou também rapidamente o ponto mais vulnerável para tal ataque, o qual se encontrava no indizível amor do Filho de Deus pelas criaturas humanas. Jesus queria, pois, ir ao encontro da humanidade com os braços abertos, ajudando alegremente, uma vez que era a corporificação do amor de Deus na terra. Assim adulou o tentador. Se és o Filho de Deus, então faz com que essas pedras se tornem pão. A isso ligou-se o sentido mais profundo de que os seres humanos iriam então, cheios de júbilo, ao seu encontro, para se abrirem de bom grado à sua palavra que ele queria trazer-lhes para a salvação através do saber. Jesus, assim, logo com a sua apresentação, teria ganho para si as criaturas humanas e tido desse modo uma atuação mais fácil. Nisso estava a tentação. Era de fato um alvo tentador para o amor que queria ajudar com a palavra, o qual naturalmente trazia em si
a vontade de poder atuar tanto mais rápido e tanto mais eficiente quanto possível. Se tivesse sido realizável dessa maneira, então nem se falaria de uma tentação, mas tudo se teria apresentado como um auxílio para uma mais rápida realização da atuação do Filho de Deus, o que, porém, não era absolutamente intenção de Lúcifer. A tentação consistia em induzir Jesus a algo que não lhe era possível, decepcionando assim os seres humanos. Tal, contudo, apenas poderia ter acontecido enquanto Jesus ainda não estava pronto para a sua atuação terrena. Quando sim, já sentia intuitivamente dentro de si a força sobremaneira poderosa para a atuação milagrosa, pressentindo também sua origem divina. Mas ainda não tinha alcançado os reconhecimentos necessários para uma atuação consciente. Com isso também ainda não podia ter uma visão global das leis automáticas firmemente ancoradas na criação pela vontade de Deus, nas quais ele podia e devia depositar o seu poder, porque essas fluem de Deus Pai através da vontade e são perfeitas, não podendo por isso ser alteradas. Por esse motivo, Jesus jamais poderia ter transformado as pedras em pão, porque tal possibilidade não existe nas leis da criação. Tampouco poderia ter se deixado cair da mais alta plataforma do templo sem que com isso seu corpo terreno tivesse se machucado. A tentação, portanto, consistia no fato de que Lúcifer queria incitar Jesus a alguma coisa que o fizesse malograr, para que, assim de antemão, ele solapasse a fé em sua missão junto às criaturas humanas. O tentador conhecia as leis da criação, conhecia o restrito pensar dos seres humanos terrenos, o que hoje ainda está muito mais generalizado, com a ilusão de que o perfeito Deus, em sua onipotência, executaria atos arbitrários em oposição às suas próprias e perfeitas leis na criação. Aproveitando tudo isso numa época em que o auto-reconhecimento já havia amadurecido em Jesus, a ponto de desabrochar, manifestando-se fortemente nele, porém ainda não com toda a clareza. Lúcifer queria, com as suas insinuações, desfechar de antemão um pesado golpe na atuação do Filho de Deus, ou torná-la de todo impossível, escolhendo como campo apropriado o amor, ainda incontido de então, e a vontade de Jesus em ajudar, estimulando-os ainda mais. Nisso consistia para Jesus, na época de seu desenvolvimento, a tentação, visando abalar profundamente, já desde o início, toda a obra auxiliadora. Justamente devido ao estímulo recebido, irrompeu no mesmo instante também o saber no Filho de Deus, e ele repeliu o tentador. É, pois, realmente estranho que diversas associações cristãs e religiosas considerem como máxima fé ver-se a perfeição de Deus, bem como sua onipotência, no fato de simplesmente poder fazer tudo sem se ater às suas próprias leis da criação, nas quais reside sua onipotência. Assim também, sem mais, aceitar que Jesus, como Filho de Deus, pudesse transformar pedras em pão. Mas exatamente com o fato de classificarem e também reconhecerem
essa insinuação de Lúcifer como sendo uma tentação, elas próprias comprovam a veracidade das explicações das leis da criação na minha mensagem. Pois se fosse correta sua crença de que Jesus, como Filho de Deus, pudesse ter feito aquilo, então a proposta de Lúcifer não seria uma tentação, mas sim um auxílio realmente grande. Uma tentação, porém, sempre deverá trazer prejuízo, o que realmente constituiu o propósito de Lúcifer. Querer, portanto, considerar tal acontecimento como sendo uma tentação e, simultaneamente, ensinar a crença incondicional em milagres contém uma contradição intransponível, mostrando nitidamente que a tais doutrinas falta completamente um saber real e que elas são tratadas com ilimitada superficialidade. Assim, em milhares de coisas, patenteiam-se as lacunas dos ensinamentos professados até agora por instituições religiosas, trazendo à luz do dia, automaticamente, muita ignorância inconsistente, já com um leve exame.